Boa tarde, meu nome é Pedro, sou aluno do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí, do terceiro ano B. E eu vim no intuito de apresentar para vocês um substrato da nossa aula de culturas perenes. Bom, e primeiramente, o que seria um substrato? Ele seria meio que, em palavras mais feias, um revolvimento com vários compostos, tanto orgânicos quanto inorgânicos. E o substrato que eu escolhi foi o Carolina Soil. Bom, e esse substrato, ele é um substrato comercial que tem diversos fatores que beneficiam no desenvolvimento da planta e também beneficia muito o produtor rural. Agora, falando em consistência, o Carolina Soil, ele é um substrato que atende muito bem a esses requisitos, que no caso seria o que o produtor quer e o consumidor quer. E um substrato, para ele ser bom, ele precisa ter leveza, porosidade e uma boa retenção de água. E no caso, o Carolina Soil atende muito bem com isso. Como por exemplo, na sua composição tem a vermiculita, tem vários compostos orgânicos e em alguns substratos mesmo deles, em diferentes ocasiões, pode até ter NPK. No caso, esse substrato que eu estou falando, ele apresenta esses componentes. Esse substrato, ele apresenta vários benefícios para o consumidor, claro. Agora, falando dos benefícios desse substrato, ele estimula bem mais o desenvolvimento de raízes das plantas, que será cultivada através dele. Ele reduz estresse hídrico e tem uma melhor absorção de nutrientes, que no caso seria o nitrogênio, fósforo e o potássio, que é presente nesse substrato. Agora, falando no uso desse substrato, ele é muito importante, tanto na agricultura, na jardinagem e no paisagismo. Na agricultura seria mais para os produtores de hortaliças, que no caso é uma atividade que é muito realizada no nosso país, e na produção de jardins ornamentais, que no caso o cara quer vender plantas ornamentais, que visa mais pela beleza que o público gostaria de ver. E também, em relação ao jardim, seria na produção de arbustos, plantio de rosas e também na manutenção de jardins. E na parte de paisagismo, seria aqueles jardins que a gente visita, tanto no shopping, no restaurante. São aqueles jardins que o povo visa mais só para o público ver. Não é algo que, tipo assim, indiretamente vai gerar um lucro para o local, mas não diretamente como seria na agricultura. Agora, falando de dicas de uso. Bom, esse substrato, apesar de ter vários benefícios, ele ter uma boa incorporação, acaba que algo pode ser melhorado, como por exemplo, adicionar mais nutrientes, incorporar ele ainda mais, que no caso seria algo mais opcional, e o ajuste do pH, algo que na minha visão não tem muita necessidade, porque acaba que esse substrato ele tem um pH adequado para o plantio. Outra dica importante é em relação à quantidade de água, ou seja, a irrigação e a fertilização desse substrato. Agora, outro ponto que é importante citar quando se fala em substrato é a comparação, porque assim, um substrato que ele é comercial, ele acaba que traz menos riscos de contaminação de solo, levar uma praga para a lavoura, para a sua horta e tudo mais. E então, porque um substrato que você acaba produzindo ele em casa, ele pode acabar trazendo, ele pode vir com solo contaminado. Isso acaba que vai comprometer na produtividade tanto da sua horta quanto do seu jardim, trazendo doenças. E acaba que um substrato, no caso do Carolina Soil, que é um substrato comercial, ele já é feito diversos testes, tanto no solo quanto nas suas matérias orgânicas e inorgânicas, para que evite esse tipo de problema e não faça com que o produtor tenha uma perda significativa. Essa perda seria na produtividade, que consequentemente fará com que o produtor perda dinheiro. Isso é uma coisa que estão tentando evitar com o passar do tempo. Agora, falando no preço, acaba que esse substrato ele vale muito a pena, mesmo proporcionando vários benefícios que fariam com que seu preço seria mais valorizado. Em pesquisas feitas, 1 quilo desse substrato está entre R$ 15 a R$ 17, ou seja, acaba que é um preço que
não pesa no bolso do produtor e faz com que vale muito a pena, porque seu rendimento também favorece muito. Esse foi o substrato que eu apresentei e vale muito a pena investir nele. E na certeza, vai de Carolina Soil.